Olá, está no ar Viva com Excelência, um programa da Igreja Batista Bethesda, que é uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Toda semana nós temos um programa para abençoar a sua vida e a sua família, e nós estaremos aqui todas as quartas-feiras às 22h30, com reprise aos sábados às 17 horas. E o que nós temos nessa semana no nosso programa? O quadro Percepções, que sempre tem uma palavra de Deus para o seu coração, e o quadro 180 graus, que são histórias de pessoas que tiveram a sua vida transformada. E hoje nós temos um convidado muito especial, que nós vamos falar de um assunto muito pertinente, que é dependência química. E eu queria chamar aqui o Matheus Borba, que é fundador do Projeto Toque e trabalha na Cracolândia já há algum tempo. Muito bem-vindo, Matheus. Obrigado. Nós vamos ver um vídeo do Projeto Toque que fala um pouco sobre o trabalho que o Matheus realiza na Cracolândia. Eu queria que você assistisse esse vídeo agora. No meio dos ladrão, no meio das prostitutas. Pra quem desacredita, irmão, eu tô na rua, presente nas quebradas, nas favelas e nos becos. Lugares que se passa cê não vai porque tem medo. Mas onde cê quer me achar? Se esse é o meu lugar, os que eu amo tão lá. Então, onde eu vou tá? Pensou errado. Se achou que eu ia ficar parado dentro de quatro paredes, tipo encarcerado. Tô no corre sim, a mil pelas perifas, atrás dos que não são, porque estes estão na minha lista. Foi assim no passado, hoje não é diferente. Me acusaram, disseram pra não andar com essa gente que cheira mal e não é exemplo pra ninguém. Mas quem serve de exemplo, por favor me mostra alguém. Desculpe discordar, mas comigo é diferente. Ninguém precisa de médico senão os doentes. Quer me ver, vai lá. Quer me achar, tô lá. Quer me conhecer, vai lá. Quer me encontrar, tô lá. Quer me ver, vai lá. Quer me achar, tô lá. Quer me conhecer, vai lá. Quer me encontrar, tô lá. Quer me ver, vai lá. Quer me achar, tô lá. Quer me conhecer, vai lá. Quer me encontrar, tô lá. Quer me ver, vai lá. Quer me achar, tô lá. Quer me conhecer, vai lá. Quer me encontrar, tô lá. Cê quer me conhecer, quer fazer rolê comigo, não repare. Às vezes eu pareço um mendigo. Não ligue pro mau cheiro dos becos e das vielas. Não ligue se meu endereço é na favela. Eu sou o mesmo que você toda a vida gostou, que sempre respeitou, disse que tinha um amor. Espero que não diminui a consideração por me ver andando com a prostituta no calçadão. Cê me viu sentado com os moleque de rua, eles fumando crack, vendendo. Ela vem pra cá, coloca o carro dela em qualquer esquina e fica no meio deles usando, os psicólogos, hein? E ela fica usando eles, fica 5, 4 dias às vezes, e depois só que tá esgotada mesmo pra fora. Chama. Rita. Tá grávida de quanto tempo? 8. A maioria, porque a maioria das meninas, a faixa etária das mulheres aqui é entre 15 e 25 anos, a maioria. E todas elas se prostituem faz programa a troco do dinheiro para uso do crack. A mais nova que eu vi tinha 9, 8 anos, usando crack. Já presenciei crianças até de menos idade no meio deles usando crack, mas isso é um caso ou outro. É que nem gato, é brincadeira de gato e rato. A polícia tira eles do local que eles estão e eles vão para outro local. Tira daquele local, vai para outro local. Fica tocando, que nem boi, que nem gado. Até que eu costumo brincar que eles são boiadeiros. Você tem aqui, infelizmente aqui é bem precária a coisa, mas você tem os traficantes, você tem o usuário, você tem uma parcela que trabalha no próprio local. Alguns trabalham fora e retornam para cá. Então se cria uma comunidade. E cada um respeita o espaço do outro. O traficante respeita o nó respeita o traficante, o nó e o traficante respeitam o trabalhador, e aí por diante, aí se cria uma comunidade. Se cria um código para você conviver ali pacificamente. E quando vem alguém de fora, você sabe que aquele não é de lá, não é daqui.
entendeu? Então é isso. Vocês assistiram um pouquinho sobre o trabalho que o Matheus realiza na Cracolândia. Eu quero apresentar o Matheus para você que está em casa, para ficar mais pertinho de você. O Matheus Borba, ele é fundador do Projeto TOC desde 2001. Trabalha há pelo menos 20 anos no resgate aos marginalizados, na reintegração na sociedade das pessoas que estão em situação de risco. E eu queria, Matheus, que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do Projeto TOC que vocês realizam em Piracicaba e na Cracolândia especificamente. Boa noite a todos. O Projeto TOC começou em 2001, de uma forma muito simples. Eu e minha esposa, nós somos os fundadores do projeto e a gente começou um trabalho de relacionamento ali na região central de São Paulo, na Cracolândia. Para quem não conhece, existe um índice muito grande do tráfico, né, e consumo de drogas naquela região, apesar de ser no centro da cidade de São Paulo. E a gente começou de uma forma muito simples, abordando as pessoas, conversando, desenvolvendo relacionamento com elas e sugerindo, né, uma proposta de vida fora daquele modelo em que eles estavam vivendo naquela época, né? E algumas pessoas realmente decidiram por isso, por romper esse ciclo, né, da droga, da dependência, e começaram a pedir ajuda, se abriram para uma ajuda, e nós começamos a encaminhar essas pessoas para tratamento, né, para clínicas, para comunidades terapêuticas, para que fosse tratado a questão da dependência química. E ao longo desse processo de recuperação, nós percebemos que algumas pessoas não tinham mais famílias, ou tinham famílias, mas as famílias, de certa forma, desistiram ou não acreditavam mais na recuperação. Acho que essa é uma grande dificuldade. Né? É uma grande dificuldade. É extremamente importante que a família participe, né, desse processo de recuperação. Então surgiu um novo desafio. O que nós vamos fazer com essas pessoas quando elas terminarem o tempo na clínica ou na comunidade terapêutica? Para onde que elas vão? Se a gente não der uma oportunidade, uma referência para eles recomeçarem a vida, a partir dali, eles iam acabar voltando para o mesmo lugar de onde eles saíram. Porque tem gente que tem muito tempo, né, vivendo naquela situação, de rua, de marginalidade, de droga, né? Então nasceu a Casa Família. Na verdade, nós começamos a receber as pessoas que se recuperavam na nossa casa. Só que como a gente morava bem ali na Cracolândia, ali no miolo da Cracolândia, a gente percebeu que ficou difícil para algumas pessoas retomarem a vida naquele mesmo ambiente. Então nós já tínhamos uma equipe de missionários que trabalhavam ali, nós deixamos a equipe trabalhando na abordagem no centro e nós trouxemos em 2005 a Casa Família aqui para Piracicaba. Que vai fazer 10 anos. Que é a Casa de Ressocialização. Que é essa segunda fase depois do tempo da comunidade terapêutica, da clínica, aqueles que não têm família, não têm referência, então existe a possibilidade deles virem para a nossa casa e retomar a vida social como um cristão, como uma pessoa de bem na sociedade, voltar a trabalhar, estudar, enfim, conduzir a sua vida da forma certa. Matheus, vamos falar um pouco sobre esse assunto que é tão pertinente, já é uma questão de saúde pública, que é a questão das drogas, que eu creio que atinge a maioria das pessoas. Onde é que as drogas agem? Bom, é um problema muito sério, né? Quando a gente olha para o quadro do Brasil, nós temos 370 mil usuários de crack no nosso país. É um número extremamente expressivo, né? Nós estamos em segundo lugar no ranking mundial, né? Nós perdemos só para os Estados Unidos, né? Então é um número muito grande, assim, mas basicamente a droga age no circuito, numa região do cérebro conhecida como o circuito do prazer, o sistema de recompensa cerebral, né? Liberando dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que está envolvido com o controle dos nossos movimentos, emoções, humor, sono, né? Então toda a sensação de prazer que nós experimentamos é devido à liberação desse neurotransmissor chamado dopamina. Por exemplo, quando você tem desde uma relação sexual, ou até quando você come uma boa comida, ou você toca um instrumento, essas sensações de prazer estão relacionadas com a liberação da dopamina nessa região do cérebro. Acho que uma grande dificuldade, né, da questão das drogas é a família, que muitas vezes não sabe como lidar, não é um assunto fácil, falta esclarecimento, mas como agir? Talvez o conselho que você pode dar para quem está em casa quando um familiar descobre que tem alguém envolvido com drogas? É importante que a família não abandone, que a família não coloque mais peso, né, sobre a situação. Não é fácil lidar. O dependente ele não é dependente porque ele quer ser dependente, ele se torna dependente, né? Agora, é importante que a família se informe, que a família busque ajuda
capacitada, né, no assunto para que possa trabalhar junto, né, com o dependente. Não adianta a gente trabalhar só o dependente e a família às vezes acaba se tornando um fator de risco para o dependente. Ou seja, ele é tratado, ele passa por uma comunidade terapêutica, quando ele volta para casa, às vezes a família acaba se tornando um fator de risco para ele. A família coloca peso, a família cobra e às vezes ele, por não conseguir lidar com essas cobranças, ele acaba buscando uma fuga, um refúgio novamente nas drogas, né, que era a fuga dele quando ele não tinha dificuldade de resolver conflitos, por exemplo. Mas não é uma coisa fácil para a família também, né? Não é fácil. Antes de nós continuarmos a nossa conversa aqui, quero chamar o quadro 180 graus, que são histórias de pessoas que foram transformadas, e você vai acompanhar agora a história do Alex Volpato. Quando eu tinha 20 anos de idade, mais ou menos, eu iniciei uma vida que eu comecei a frequentar baladas. Para mim, a minha rotina seria até trabalhar durante a semana, mas aos sábados poder sair nas noites, né, naquela ilusão de poder estar aproveitando a vida. E daí eu consumia muita bebida alcoólica, na esperança de talvez assim eu me sentir melhor, poder talvez usufruir da noite, aquela mentira, né, que muitas vezes o mundo põe. E nessa vida de bebedeira, de festa para lá e para cá, eu experimentei cocaína. Influenciado, né, por alguns amigos que falavam da droga, diziam ser algo bom, algo que talvez me colocasse num sentimento melhor, eu experimentei essa droga e, por fim, eu me tornei viciado em cocaína. Fiz uso da droga durante 4 anos e isso me levou numa tremenda destruição. A minha vida naquela situação de dependência química, naquela situação de uso diário, minha vida ficou destruída. Infelizmente, eu perdi o emprego, eu perdi um carro, me tornei uma pessoa endividada, eu me tornei uma pessoa que eu cheguei até a trocar coisas que eu tinha, coisas minhas assim com droga, pratiquei roubo para eu poder fazer o uso da droga. Com isso, óbvio, minha vida se tornou uma desgraça, uma vida infeliz. Eu tinha a sensação que seria melhor eu morrer do que permanecer vivo daquele jeito. Durante aquele tempo em que eu estava usando droga, Deus colocou 2 pessoas especiais na minha vida, 2 amigos que eu tenho hoje, né, na igreja. Esses 2 amigos, eles sempre me chamavam para ir lá conhecer a igreja deles, conhecer o Ministério Célula, até que eu escolhi ir lá conhecer, poder ver como é. Lá na igreja eu conheci o missionário da nossa igreja, o Dinho. O Dinho me apresentou para um outro missionário, o Matheus Borba, e eu pude explicar para eles o que eu estava passando, pude mostrar todo o meu sofrimento que eu estava tendo com a droga, e eles começaram a me ajudar. A gente iniciou aí uma caminhada. Hoje a vida que eu vivo é extremamente melhor, sem dúvida nenhuma. Hoje eu encontrei Jesus. Verdadeiramente Jesus hoje está comigo, o Espírito Santo habita em mim, eu sou completamente livre das drogas, eu não sinto nenhum desejo físico assim em usar droga. Eu tenho hoje o privilégio também de ajudar pessoas que estão vivendo hoje a dependência química. Deus tem me colocado na vida de pessoas para falar do amor dele, para mostrar o que ele pode fazer. Então minha vida hoje é cheia de alegria, cheia de felicidade. Obrigado, Alex, por nos inspirar com o seu testemunho, e para você que está em casa, entenda isso, Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Mateus, eu queria continuar a nossa conversa e fazer uma pergunta para você, que é uma grande dificuldade quando se trata desse auxílio e o tratamento de dependentes químicos, que é a separação entre essa parte das clínicas, da ajuda, e a parte espiritual. Onde entra a espiritualidade nesse processo todo da dependência química? A espiritualidade, pesquisas mostram, né, que a espiritualidade tem sido um aliado extremamente fundamental. Hoje em dia não se fala
em recuperação, né, de dependentes químicos, sem levar em consideração a questão da espiritualidade. A espiritualidade tem exercido um papel extremamente importante, tem mudado a vida das pessoas, trazido limite para as pessoas, aceitação, perdão, resiliência, né, que é aquela capacidade de superar adversidades, né? Então tem sido um grande aliado, um forte aliado, a manutenção da abstinência, por exemplo, né? Todas essas coisas são fruto da ação da espiritualidade, né, no processo de tratamento do dependente químico. É essencial, né? Tremendamente essencial. Só que, por um outro lado, eu vejo também uma parcela grande das igrejas evangélicas que também creem na questão espiritual, e é o que nós acreditamos, mas excluem essa questão do tratamento. É um problema clínico, né? É um problema. Por exemplo, nós vamos fazer uma oração, então, para que todo mundo seja curado da dependência química. Resolvi o problema, né? Vamos fazer uma oração para que todo mundo deixe de ser diabético. Resolveria o problema, né? Mas não é, existe um problema clínico que necessita de acompanhamento clínico, né, de uma equipe multidisciplinar para trabalhar essa parte clínica. Então você pode dizer que essas duas coisas precisam andar de mãos dadas. Devem andar de mãos dadas. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, como pastor de uma igreja, a gente lida com muitos casos, não é uma coisa muito fácil. Como é que as igrejas devem agir, se posicionar quanto a um assunto tão importante como esse da dependência química? Eu recebo muita telefonema, mensagem, pessoas nos procurando, eu estou com um problema aqui na minha igreja, o filho de alguém da minha igreja, ou alguém da minha igreja está com um problema de dependência química, né, e as pessoas acabam me mandando, né, algumas situações. E nós atendemos, nós resolvemos, mas é importante que a igreja se prepare, né, busque conhecimento nessa área também, para que possa atender as pessoas, né? Porque não dá para a gente terceirizar, sabe? A gente tem que se preparar, a gente tem que buscar conhecimento, respaldo, para a gente poder ajudar essas pessoas, porque é um problema atual, contemporâneo, né? Tem acontecido. Está do lado das nossas casas. Se a gente fizer uma pergunta aqui, ou dentro, né, para qualquer telespectador que está em casa, você conhece alguém que tem algum problema com dependência química? Um vizinho, um parente, um primo, todo mundo conhece pelo menos uma pessoa, né? Então é um problema sério. Por exemplo, tem se tornado uma epidemia, o crack, por exemplo, né? Então nós temos sim, como igreja, que nos preparar, né, adequadamente para receber. Essas pessoas estão vindo, estão procurando cura, estão procurando ajuda nas igrejas, e nós temos que nos preparar, sim. A igreja não existe só para pessoas que não têm problema, muito pelo contrário, nós existimos para pessoas, como você falou aqui no começo do programa, para pessoas imperfeitas. Pessoas perfeitas. Exatamente. Mateus, eu queria fazer uma pergunta nesse processo, e aí para aqueles que lutam com as drogas, onde entra no processo de recuperação a postura e o princípio que diz assim: eu reconheço que não sou Deus, eu admito que eu sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida está fora de controle. O que você acha? Isso é importante para aquele que tem um vício, que luta com a dependência? Muito importante, quando ele reconhece isso. Isso é reconhecer a dependência, reconhecer o problema que ele tem, e isso abre portas, né? Isso é um dos grandes passos para que ele se abra para o tratamento, se abre e se entregue ao tratamento. Você não pode tratar alguém que não acredita que tem problema. Uma pessoa que não acredita que não está doente, ele não vai para o médico, ele não procura auxílio médico. Então, quando a pessoa reconhece isso, ela busca, ela se abre para um tratamento. Qual é o tabu para que essas pessoas possam reconhecer isso? Eu preciso de ajuda. É a vergonha, é o preconceito, é a falta de informação? Cada caso é uma situação, né? Existe a vergonha, existe o preconceito, existe o orgulho, ou a própria dependência química. Às vezes o cara fala, não, eu não sou dependente químico, eu sou só usuário, né? E todo mundo começa usando, todo mundo começa como usuário. Nem todos se tornam dependentes, mas muitos começam usando como usuário e depois o quadro vai para a dependência, né? Talvez pela questão da tolerância que vai gerando no organismo, que você falou inicialmente. Exatamente. Essa é uma coisa interessante, porque às vezes o sujeito, o indivíduo começa a usar um determinado tipo de droga e ele não sabe que o nosso organismo, ele desenvolve uma certa tolerância, né? Chama aumento de tolerância. Nosso organismo ele desenvolve tolerância em relação ao tipo de substância e a quantidade de substância que nós usamos. Então, à medida que o tempo vai passando, se você usava, de repente, um papel de cocaína para sentir o barato da droga, com o passar do tempo, isso não vai fazer mais efeito em você.
exatamente porque o seu organismo desenvolveu uma tolerância àquela substância e à quantidade da substância. Então você ou vai passar a usar uma dose muito maior, ou você vai agregar um outro tipo de droga para sentir o prazer, né, a euforia que você busca na droga, ou você vai migrar para um outro tipo de droga que seja talvez mais forte, né, do que aquela que você está usando. Queria fazer, nesse bate-papo nosso, perguntar uma coisa para você. Você tem trabalhado já, o projeto existe há 13 anos e você trabalha há 20 anos com isso. Muitas pessoas têm chegado, por exemplo, na nossa igreja, Igreja Batista Bethesda, gente com problemas que tem se convertido, mas a questão da recaída é algo que acontece. Isso é natural? Talvez para você trazer uma mensagem para quem está em casa, que tem um familiar ou igrejas que têm trabalhado com isso? Sim. Acontece, faz parte do processo de recuperação. É claro que... Não é só questão de ser sem vergonha. Não é, e não é uma coisa que a gente quer e que deve ser uma regra. Então todo mundo tem que ter recaída. Não, de forma nenhuma. Mas pode acontecer no processo de recuperação a recaída. É por isso que, associado ao tratamento, o tratamento não acaba na comunidade terapêutica. Ele sai da comunidade terapêutica, volta para casa, acabou o tratamento, sarei. Não. Né? Esse tratamento ele segue ao longo da vida. Né? Então existem, por exemplo, grupos de prevenção à recaída. Nós temos um grupo assim de prevenção à recaída que você vai ensinar técnicas, habilidades para o dependente lidar com situações que antes ele não conseguia lidar e de repente ele buscava um refúgio na droga, né? Que era a fuga dele, às vezes era a droga. Então você pode dizer, talvez de uma maneira até maior, que essa questão das drogas tem a ver com a questão do vazio que está no coração humano, uma busca de preencher esse vazio que só Jesus pode preencher? Com certeza. Pessoas buscam a droga por várias razões, por vários motivos, e à medida que a gente vai fazendo uma triagem, a gente vai fazendo uma história clínica da pessoa que busca tratamento, você vai descobrindo problemas ou dificuldades em várias áreas de relacionamento, família, psicológicas, enfim, transtornos, comorbidades psiquiátricas. Então existem uma série de fatores, né, que levam a pessoa ao uso de substâncias, né? Mas uma coisa nós sabemos e temos claro, né? Nós precisamos de Deus na nossa vida, né? O ser humano ele foi criado para se relacionar com o Criador, com o ser espiritual, né? E quando a gente não faz isso, é que a gente está vivendo do jeito errado. E a gente busca em outras coisas, né? Às vezes a gente acaba buscando, e não só nas drogas, a gente no consumo excessivo, na religiosidade, no consumo excessivo. Enfim, existem várias formas da gente tentar preencher um vazio da alma que só pode ser preenchido pela presença de Deus em nós. Mateus, para encerrar a nossa conversa, como é que nós podemos ajudar o Projeto Toque, que tem feito um trabalho pertinente aqui na nossa cidade? A gente conhece vocês, a Mariana, aqueles que estão lá. Eu queria que você desse um recado e falasse como é que nós podemos ajudar o Projeto Toque. Nós temos alguns contatos nas redes sociais, né? Nós temos conta bancária, se você deseja de alguma forma contribuir no Projeto Toque, então existem ali meios para que você possa fazer isso. Nós também contamos e precisamos que você ore por nós, né, que você lembre, né, de nos colocar em oração, e qualquer tipo de ajuda, né, ela é sempre bem-vinda, né, no nosso meio, enfim, para que a gente continue fazendo o projeto que a gente tem feito. Você também faz um processo de triagem, né, para ajudar a indicar pessoas, encaminhar pessoas para a clínica. Você pode falar o horário? Sim, onde inclusive eu quero deixar aberto aqui. Às vezes você tem um problema, você está lidando com uma dificuldade na sua família, enfim, né, no seu círculo de relacionamentos. Eu atendo todas as quintas-feiras, a partir das 2 horas da tarde, das 14 horas, na Rua Silva Jardim, 1315, no Bairro Alto, que é uma sala da Primeira Igreja Batista. Então, se você de repente está com alguma dificuldade, tem alguém que quer algum tipo de ajuda nessa área, nós estamos lá todas as quintas-feiras, às 14 horas, e isso não tem custo nenhum. Você quer ajudar, o Mateus já falou, e vai aparecer aqui na tela, você pode fazer uma contribuição, né, para ajudar o projeto no Banco Itaú, agência vai aparecer na tela, 0180, conta corrente 58949, dígito 1, ou no Banco Bradesco, que é a agência 6573-0, a conta corrente 398, dígito 0. Você pode fazer a sua contribuição e colaborar com o projeto. Mateus, quero agradecer. Obrigado, viu? Valeu, pela sua presença que nos abençoou e esclareceu. E você vai ficar agora com as notícias, o que vem por aí, eu queria que você acompanhasse. Todos os sábados, Encontro da Juventude Live. Às 18 horas, Live Evolution para jovens de 12 a 17 anos. E às 20 horas, Live Livre para jovens de 18 a 36 anos. E nos domingos,
Nossas celebrações são para toda a família, às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano. Nos dias 4 e 6 de abril, vai acontecer a Conferência de Células e Liderança da Igreja Batista Betesda, conquistando nossa cidade para Jesus através das células. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Ligue para 3421-5618. Receba uma palavra de esperança todos os dias. Ligue para a vida. Um serviço diário de mensagem para o seu coração. É só ligar. Acompanhe a Betesda nas redes sociais. Twitter, @IBBetesda. Facebook, Igreja Batista Betesda. E acesse o nosso site www.batistabetesda.org.br. Qual o caminho verdadeiro? Qual o rumo certo a seguir na nossa vida? O ser humano está numa constante busca por algo que possa preencher a sua vida, que possa trazer alegria, satisfação, que possa encontrar a tão falada felicidade. A busca pelo propósito da nossa vida, a resposta pela razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo, tem levado a humanidade a uma busca frenética em tantas coisas. Livros de autoajuda, por exemplo, são os mais vendidos no mundo todo. Qual o caminho? A questão é que nós estamos muitas vezes buscando esse caminho e nós trilhamos nessa busca por caminhos que não são os verdadeiros. Muitos jovens têm se perdido nas drogas, nos vícios, nas bebidas. Muitos pais de famílias estão se perdendo nos bares, ficando horas longe da sua casa. Famílias disfuncionais que estão se destruindo, não tem alegria, não tem harmonia dentro de casa. E talvez você que nos assiste agora aí na sua casa, talvez você esteja passando por um momento como esse. Talvez alguém da sua família, alguém muito próximo de você, seja um desses, talvez dependente químico, seja alguém que esteja preso em vícios, que não sai do bar, seja alguém que está passando por uma luta muito grande. Mas a minha palavra para você nessa hora, há uma esperança, ainda existe uma saída. A palavra de Deus nos diz em João 14,6, o próprio Jesus nos dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo aqui que Ele não é um dos caminhos, nem uma forma de caminho, contradizendo um dito popular religioso que nos diz aí fora, todos os caminhos levam a Deus. O próprio Jesus nos diz que não. Ele diz que Ele é o único caminho que leva ao Senhor. E mais, Ele diz que Ele é a verdade e a vida plena, a vida plena que nos satisfaz, nós só encontramos em Jesus. E aqui eu quero deixar um desafio para você hoje, um desafio para que você coloque a sua casa, a sua vida, a sua família nas mãos daquele que pode definitivamente mudar a sua história, transformar a sua vida como Ele fez com a minha. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus que te ama de maneira incondicional. E Ele quer te receber como você está agora, mas Ele quer transformar a sua vida e te dar uma vida plena, em abundância, uma vida excelente. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final do nosso programa Viva com Excelência e o nosso desejo é que você viva uma vida com excelência em todos os aspectos. Você pode nos acompanhar através das redes sociais ou nos enviar um e-mail para dar alguma sugestão no vivacomexcelencia@gmail.com, vivacomexcelencia@gmail.com. Nós desejamos que você seja o nosso principal agente de divulgação e toda semana nós vamos colocar o programa na íntegra nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, nós esperamos você todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Por isso eu quero desejar que Deus te abençoe, uma semana abençoada, viva com excelência e até a semana que vem.